a gente hoje resolveu trazer mais um item para essa discussão, que é a questão de famílias que às vezes não se veem na condição de adotar uma criança, mas querem distribuir algum tipo de afeto ou de carinho. E aí são as chamadas famílias acolhedoras, né? Elas abrem a casa, recebem essas crianças, são crianças normalmente em situações de risco ou de negligência, de abandono, por um período, e não vão poder adotar, né? A gente vai chamar aqui o Ronaldo e a Lumena, que são de São Paulo. Eles têm 2 filhas, a Giovana e a Mariana. A Mariana está aqui também com eles. A gente vai conhecer um pouquinho da história deles. Eles são uma família acolhedora. Vamos ver. Lumena e Ronaldo são casados há 25 anos e moram com as 2 filhas, Giovana e Mariana. Mais que uma típica família de classe média, eles são uma família acolhedora. Família acolhedora é aquela que cuida de crianças e adolescentes em situação de risco, até que retornem às famílias de origem ou sejam encaminhados à adoção. Tudo começou em agosto do ano passado. Lumena se interessou em acolher bebês cujos pais, por algum motivo, não tinham condição de criar naquele momento. O primeiro bebê, com poucos meses de vida, chegou e mudou a rotina da casa. A experiência foi uma lição de amor e cidadania para o casal e também para as filhas. Hoje eles já estão no acolhimento do 3º bebê. O difícil na experiência é a hora de se despedir dos pequenos. É que no acolhimento provisório sempre chega o momento em que as crianças devem voltar para as suas famílias biológicas ou substitutas. Mas fica a recompensa de saber que elas estarão bem encaminhadas para um futuro melhor. Olha, eu acho admirável essa disposição e essa generosidade, porque você abre sua casa, vai receber, não sabe que idade vai ter essa criança, não sabe nada sobre a criança. Na verdade, não. Nós, em primeiro lugar, eu acho que nós ganhamos, e nós nem nos doamos, nós ganhamos muito. O acolhimento familiar é previsto pelo ECA para crianças de 0 a 18. Da criança e adolescente. Isso, correto. Para crianças de 0 a 18. Nós trabalhamos lá em São Paulo, essa parceria com a Vara é num recorte de 0 a 3, justamente porque o prejuízo nessa idade da criança no abrigo é maior, né? O bebezinho tem uma plasticidade aí cerebral que a gente precisa investir. Então... É a chamada primeira infância, né? De 0 a 3 anos. Só uma pequena explicação antes. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto Fazendo História e é monitorado e autorizado pela Vara da Infância e Juventude do Fórum João Mendes, que fica na praça de mesmo nome, em São Paulo. E de 0 a 3, porque a primeira infância é um período em que o crescimento do bebê, qualquer pequena falha ou falta nesse crescimento, ele pede e não avança, ele não ganha isso depois. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que essa faixa etária, a criança não fique num abrigo, que ela tente ficar numa família acolhedora mesmo. O acolhimento por isso, em né? abrigo sempre foi uma proteção do menor, o acolhimento familiar dá um atendimento mais personalizado e único para o bebê. Agora, quanto tempo não fazia uma madeira, hein? Hoje é 20 anos. Uns 20 anos. E hoje? Isso. Hoje faz parte da todo rotina, dia, à noite. cada 2 horas, mas é muito rápido. Madrugadas, Teve que haver um trabalho de convencimento entre vocês dois? Tipo assim, quem despertou primeiro para a vontade de ser uma família acolhedora? A Lu começou. Isso. Eu fui entrando no projeto, conhecendo, participando das reuniões, e a coisa toda foi me encantando e me conquistou. E agora... Fátima, um dia ele chegou pra mim e falou assim, mas que negócio legal isso aí que você botou a gente, né? E quanto tempo em média vocês ficam com o bebê? Olha, o menor tempo possível, melhor para todos, para todo mundo. A gente teve acolhimento de cerca de 2 meses, o último 8 meses e meio, e esse aqui a gente está 15 dias, uma coisa... O projeto prevê um tempo máximo de 2 anos. Então, uma criança de 0 a 3 anos, com um acolhimento máximo de 2 anos. Ainda não dá para estipular uma média do que tem acontecido. Tem outros casos em que o pessoal comentou, de 7, 8 meses tem sido a média, mas isso varia muito de caso a caso. A questão é, nós sabemos que vamos ficar com o bebê ou com a criança até que a situação dele ou dela esteja definida. Se volta para a família original, se segue para parentes da família original ou se segue para uma adoção. Por quê? Enquanto nós estamos fazendo acolhimento infantil, o corpo técnico do Fazendo História, psicólogos do fórum e também, avaliando sociais, a situação toda da trabalham criança. com a família original, tentando ver qual era a fragilidade
que causou a ruptura do bebê da família, tentando recuperar essa família e ver se ela tem condições de, no momento X, que a criança volte para ela. Mariana, me diga uma coisa, você que é filha, como é que você viu chegando assim, de repente, bebezinho de volta em casa? Você é a mais nova ou a mais velha? Eu sou a mais nova. Mais nova. Então você não tem nem memória de estar na sua casa e chegar inicialmente a sua irmã, por exemplo. Você já foi a mais nova. E quando começou a chegar o bebê, como é que vocês lidaram com isso? Olha, foi uma experiência completamente diferente e eu ainda peguei andando, porque quando a gente fez o primeiro acolhimento, eu não estava em casa. O bebê foi até ficando no meu quarto enquanto eu tava fora. Aí quando eu cheguei, já tava lá, já tava acontecendo. Foi assim, teve que acostumar. Mas é muito gostoso. Hoje, o que você acha que você ganha com isso? Eu acho que ver a criança desenvolvendo, aprendendo, e a gente brincar com ele dar aquele sorriso, ou ela fica toda empolgadinha. E na hora de dar tchau, eu só penso na hora de dar tchau, Iberê. Isso realmente é uma dificuldade da família acolhedora. Mas as vantagens são tantas para todos os lados, né? Para eles externando isso é muito legal de ver. Eles dizerem, a gente ganha muito mais, né? É claro que para a criança é excelente ter uma família com essa estrutura, especialmente, como ele disse, no caso da primeira infância. E o Brasil tem uma legislação muito boa a respeito da primeira infância, né? No caso de crianças de 0 a 6 anos, esse programa é de 0 a 3. É importante ressaltar que, apesar de não parecer, né, isso é contraintuitivo, mas existem estudos que demonstram consequências gravíssimas para o resto da vida da pessoa, por conta de fatos que ocorreram quando ela tinha 6 meses, 1 ano, rompimentos naquela fase ou falta de estrutura e de ter uma pessoa de referência. Essa é a grande vantagem da família acolhedora, a de ter uma pessoa de referência, uma mãe e um pai, né? Ou 2 mães ou 2 pais, o que quer que seja, não importa. Mas de ter uma pessoa de referência a quem ela tenha como buscar nos momentos em que ela se sinta insegura, né? Isso vai gerar reflexos da forma como ela constitui vínculos, da segurança que ela vai ter, da visão que ela tem de si, dos espaços que ela pretende conquistar para o resto da vida dela. Né? Então, é uma situação em que absolutamente todos da família, a criança, a família daquela criança e a sociedade como um todo acabam ganhando muito. Tem uma pergunta, pessoas sozinhas podem fazer isso ou não? Sem a menor dúvida, sim. Podem fazer. Elas precisam, acho que só ter uma rede de apoio. Exatamente. Como quando você tem um bebê, você precisa de uma rede. Eu fiquei presa no trânsito, tem que ter alguém. Então, é a mesma situação que fosse um filho. Você tem que ter uma rede. Mas pode ser solteiro, maior. Ela falou da hora de dar tchau. O Iberê falou, e como é que é pra vocês? Assim, o primeiro bebê que vocês ficaram, depois você entregar. É claro, você sabe que tá voltando pra família, mas deve ser uma adaptação. Dói pra caramba. É muito choro, é muita lágrima, dói muito, mas é muita determinação de que você tá cumprindo um papel social, de que você tá prestando um serviço. Essas crianças não são nossas, nunca foram, nunca serão, e não temos direito algum sobre elas. Estamos prestando um serviço. E isso fica muito claro desde o início, ou seja, que vocês não podem participar de um processo, mesmo que aquela criança vá para adoção, não seria adotada por vocês. Nós não. Outro ponto muito importante disso aí é olhar o trabalho com as famílias. Porque cuidar de bebê é fofinho, é gostoso, é muito legal. Mas as famílias, ver famílias se reestruturando é maravilhoso. A gente acha que a maioria vai para adoção. Não, a maioria volta para uma família que só estava precisando de uma mão. E quem cuida dessa família? Porque eu sou ligada à saúde criança aqui no Rio. Sim. E é incrível, porque a Vera Cordeiro, ela tem essa ideia. Ela é médica e ela fala que ela acolhe não só a criança que está doente, como ela foi como médica descobrindo que tinha uma casa que provocava pneumonia. Com umidade. A pessoa tinha uma mãe que estava desesperada. Então, ela foi vendo que não adianta cuidar da ponta do iceberg, que tinha que cuidar de tudo. Então, quem tenta reestruturar essas famílias? Existe uma rede de amparo social, né? São vários órgãos reunidos, desde a Vara da Infância e da Juventude, o juiz, o promotor, eventualmente delegacias ajudam nisso, mas principalmente Conselho Tutelar, assistentes sociais e serviços de saúde e de assistência social dos municípios, principalmente. Então há muita gente envolvida para fazer isso dar certo. A gente tem uma pessoa aqui que participou de uma família acolhedora. Gustavo, vou convidar você para sentar aqui perto do João Neto. O Gustavo, ele tem 21 anos, mora em Campinas, né? E você morou com uma família acolhedora, você morou com a Silvia e o Ranieri durante um tempo da sua infância. Sim, sim. Você tem lembrança disso? Tenho poucas lembranças. Eu fiquei lá 3 anos com essa família acolhedora, né? E tive uma educação muito boa, né?
Hoje eu tenho contato com eles até hoje, que eu estou morando com meu pai. Olha só, durante o processo, encontraram o pai biológico dele e ele foi reinserido nessa família. O pai tinha se casado de novo, tem filhos, né? Tem filhos, isso. Então você tem irmãos hoje. Tenho. E você passou a morar de novo com seu pai. Meu pai, isso. Na verdade, eu não conhecia meu pai, né? Eu fui morar com ele com meus 7 anos. Já era casado, né? E tinha uma filha, né? A esposa dele tinha uma filha. Então ele já tinha uma família lá, né? Então eu entrei, né? Para essa família, para essa nova família de novo. E você hoje, na verdade, então acaba tendo 2 famílias. Sim, eu já tenho 2 pais, 2 mães, né? Bem bacana. Foi muito importante, então, para você? Foi bastante. Quando eu mais precisei, né, de uma família, eles estavam lá. A gente teve a Sil e o Ranieri, eles contam um pouquinho como é que foi o período em que o Gustavo ficou com eles. Vamos ver. O Gustavão chegou com um assistente social, ele veio com um dinossauro embaixo do braço, né, um dinossaurozinho de pelúcia, e não estava assustado não, viu? Pulando, serelepe, e foi muito tranquilo. Nós temos um filho de 1 ano de diferença, né, com relação ao Gustavo, então eles logo já se entenderam e foram brincar, e tudo certinho, sem mistério, sem drama, correu tudo certinho. Foi o acolhimento que, do início ao fim, atendeu às expectativas do programa. O programa visa o retorno da criança à família de origem. Então, mesmo tendo sido um acolhimento de longo prazo, que na época realmente se estendeu, mas no período que se estendeu foi preparado o retorno de forma a assegurar para ele a proteção. A gente pode falar que foi um caso de sucesso. Gustavo, como é que você se sente quando você olha para eles falando de você? Muita emoção, né? Muita emoção. Eles me ajudaram quando eu mais precisei, eu estava lá. Né? Quantos anos você tinha quando você foi morar com ele? 4 anos de idade eu estava. E ficou até os 7? Fiquei até os 7. Até os 7. Quem achou teu pai? Foi esse programa de acolhimento. Né? Entrei em contato com meu pai, falaram que eu estava... porque para mim, para o meu pai, eu estava com a minha mãe ainda, né? Ele não acreditou muito que eu estava acolhido com uma família. Então, esse projeto, ele foi e encontrou meu pai, né? E você, na hora de fazer essa transição dessa família acolhedora para a família do seu pai, você lembra de como é que foi? Porque talvez você tivesse mais acostumado... Talvez não, você certamente estava mais acostumado à família acolhedora do que até a própria família biológica naquele momento, né? Sim, foi um pouco estranho para mim, né? Mas assim, eu sabia que eu tinha um pai, né? Só que... né, foi um pouco estranho, mas eu consegui, né, ficar normal lá com eles. E hoje isso. Hoje, fim de semana, você volta na família acolhedora? Como é que final de semana eu vou pra lá. Ixi, eu tenho bastante irmão lá, então, da minha idade, da minha faixa etária, né, então eu vou pra lá. É engraçado como ele se reporta a família acolhedora com a família dele mesmo, né? É. Primeiro que ele falou, tenho 2 pais e 2 mães e meus irmãos estão lá, né? Ele tem absoluto senso de pertencimento àquela família acolhedora, além da família biológica dele. Isso é muito interessante, né? No caso de bebês menores, vocês podem ter contato com essas famílias? Tudo depende da família. É a família quem vai determinar ou não. O primeiro acolhimento nós não temos contato. O segundo acolhimento, que foi um pouco mais longo, de 8 meses e pouco, nós temos contato até hoje. Recebi um videozinho dele dando os primeiros passos ontem, é fantástico. A gente engatinhou com vocês. Muito, foi, engatinhou com a gente e aí agora já está caminhando, nascendo dentinho, a gente troca isso o tempo todo. Ele já foi nos visitar depois do desacolhimento, então foi com a família, é muito bacana, isso dá satisfação de que você está no caminho certo, de que fez a coisa certa. E esse é um trabalho totalmente voluntário? É voluntário, ele prevê uma assistência de um salário mínimo e no mais é voluntário. Mas, assim, é encantador, Fátima, quando ele chega, por exemplo, esse caso do segundo acolhimento veio direto da maternidade. Por uma fragilidade, no momento não voltou para a família de origem dele, foi para nós. Então, depois de um tempo, um período de 1 mês e meio no hospital, a criança é muito manipulada e por melhor que seja o trabalho, a enfermeira tem que cuidar da vida dele ali. E não é o carinho. Então, eles chegam, você fala, todo bebê gosta de banho. Não, eles chegam a arredios, o banho, tudo a gente conta para eles. Vou lavar sua mãozinha, e o banho no começo é rápido porque é uma coisa desconfortável para eles, por mais que isso seja estranho. E aí, com o tempo, eles vai se entregando e passa a chorar para sair, aquela coisa. Então, aí aquele bebê que ele não chorava nem de fome. Ele chegou esperando a gente fazer.
A gente dá banho, a gente trocar fraldinha, a gente dá a mamadeira, ele não reclamava. Sempre ele pedindo muito colo. Muito colo. Muito colo. A gente tinha, às vezes, a noção de que estava assim, tô estragando esse bebê, né? Porque era colo mesmo. E não, no momento certo, no momento dele, ele começa a acabar de mamar e empurra até. Não preciso mais do colo. Já me achei, já me fortaleci. Aí o bebezinho ficava na dele. Então, esse processo, esse ganho de poder do bebê é maravilhoso da gente observar. Acompanhar. Eu acho que pro Gustavo não era um bebê, né? O Gustavo já era um menininho. Você lembra desse dia em que você foi para sua vida nova? Não, eu era muito pequeno, eu não lembro. Você não tem registro disso? Não, eu tenho registro que quando eu ficava lá com a família acolhedora, eu tava no Natal lá, bem bacana. Ano Novo, a gente ia viajar também. Eu tenho... Só da parte boa, lembra? Oi, João. Ele só lembra Agora, e como é que fica no caso deles, não? Oi, pois não. Para ajudar os jovens, os bebês no seu crescimento, faz parte do nosso trabalho fazer todo o registro dele através de fotografias. Então nós temos, isso é algo desenvolvido pelo Instituto Fazendo História. Nós temos um álbum e nós vamos registrando tudo. Quando ele chega, quem somos nós para ele, por que ele passou pelo Instituto e toda a parte de crescimento, desenvolvimento, as visitas que ele faz com os pais. Até que um dia, quando ele estiver na idade do Gustavo, ele vai poder olhar o álbum, mesmo sem lembrança, ele vai ter todo o histórico dele, do que aconteceu na vida. É um registro muito importante que nós, por exemplo, deixamos de fazer com nossas filhas. E hoje, elas nos cobram. É mesmo, Mariana? Você assim, cobra? Mas vocês não fizeram isso comigo. Você não tem um álbum igual o que eles fazem atualmente? Não, e eu sinto falta. Cobra muito. É um negócio muito importante. Ele sente falta de alguns registros. O bebê pode não se lembrar, mas ele vai ter uma consistência histórica do porquê ele saiu da família, porquê ele esteve no acolhimento, porquê em algum momento ele voltou para a família ou foi para uma adoção. Ele tem um histórico e vai ter gente para também fortalecer o registro histórico através de fotos. Em casa eu não tenho muita foto minha de quando eu era pequeno, agora lá na família acolhedora tem um monte, tem um álbum assim, ó. É mesmo? Também tem lá? Um álbum, nossa, gigante. Então você se reconhece, lembra de coisas dali, né? Sim. E muitas vezes é isso mesmo, a gente acaba não fazendo dos nossos com tanto detalhe, né? Vocês que viajam, por exemplo, devem ficar cobrando das famílias que façam, porque as meninas, né? É verdade. É verdade, mas eu, particularmente, eu e minha esposa, a gente fotografa muito, a gente marca todos os momentos, né? Ela é meio vidrada com isso aí, eu acho legal também. A gente tem dos dois natais, tem os pais, nós, os avós, todo mundo junto, é bem legal marcar isso, né? E é tão importante você ter esse registro histórico, né? De quem são as pessoas que estavam com você, né? Acho que a facilidade dos telefones, celulares e tal, ajuda, né? Facilita isso. Mas na geração dele, na nossa principalmente, não havia isso, né? Então, por isso a importância de quando eles criaram isso. Nós demos um passo atrás tecnologicamente, porque houve um momento em que a gente tinha as câmeras que tinham que imprimir fotos e tudo mais. Passando para a era digital, era foto, e não tinha mais nenhum registro impresso daquilo. É verdade. Nós paramos de fazer isso, começamos a selecionar fotos para imprimir e do que imprime, algumas vão para fotos e o resto fica lá para ele levar. Além de um pendrive com filmagens, outras fotos, ele leva o álbum com fotos impressas. É muito importante ter esse registro. É engraçado, a escola do meu filho outro dia fez um projeto Memória esse semestre. E aí eu voltei para as milhares de fotos que a gente tem digitais e que a gente não olha mais. E aí eu imprimi, fui selecionando com ele pedaços da vida dele. E foi importantíssimo, porque ele reviu e escolheu as memórias. E é muito importante, realmente, é incrível esse trabalho das crianças que forem acolhidas terem um registro. Até porque a gente, às vezes, não lembra de determinadas... A gente acha que lembra de determinadas coisas, mas é porque contaram pra gente e a gente viu fotos. Hoje em dia, às vezes, eu pego a minha filha dizendo, não, mas eu não me lembro de tal coisa. É porque realmente ela não está lá folheando o tempo inteiro. Fernanda, além da foto, esse trabalho é melhor até, nos despertou pela falta, né? Porque não são só fotos, é registro. Não, nesse dia você comeu a primeira cenourinha. Você veio pra cá porque ele vai perguntar, por que eu não estava com a minha família? Por que eu morei com esse pessoal que eu não sei... Então tá lá, de uma forma doce, o motivo do desacolhimento para ele fortalecer. O primeiro passo, o primeiro gatinhar, o primeiro banho. E a gente escreve, porque a gente esquece, né? Esquece. A gente se fia de que... A gente acha que não vai esquecer, mas esquece. E tem Mariana que o diga, né, Mariana? Tem aquela famosa experiência que fizeram
lá atrás com o macaco, você conhece, né? Que tem uma mãe de arame e uma mãe com toalha. A mãe de arame tem uma mamadeira. E o bichinho vai e ele escolhe a mãe de toalha. Isso que você falou, no hospital tem todo o cuidado, mas não tem o aconchego. O aconchego. Incrível. É, isso é muito incrível.